O profeta Zacarias diz: pedi chuva no tempo das chuvas serôtias. Com a chuva tardia, os fazendeiros começavam a arar e plantar sementes. As chuvas amadurecem nas plantações para a colheita. Então o profeta diz: olhe para cima e peça a chuva ao Senhor. Deus está dizendo ao seu povo para reunir o seu grão, o seu vinho novo e o seu óleo, para que os vossos dias e os dias dos vossos filhos se multipliquem na terra, que o Senhor jurou a vossos pais. Nesse próximo ano, espere muitos bons dias para você e sua família. Veja a restauração de cada relacionamento e o resgate e a restituição das coisas perdidas, como dizia outro profeta. Alegrai-vos, os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida a chuva. E restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então prepare-se para a chuva. Hoje o culto do amigo, a gente tem vários amigos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Pastor Valmir manda um abraço, um beijo no coração. Ele está descansando um pouquinho, porque ninguém é de ferro, até parece, mas não é de ferro. E não é pecado não, gente, a gente descansar um pouquinho, sabia? Não é pecado não, faz bem. Paulo fala para Timóteo, olha, cuide bem da sua saúde. É importante o descanso para as nossas vidas. Mas eu tenho certeza que o pastor está nos assistindo. E ele manda a lembrança para todos. Amém? Amém. Amém. Amados, eu vou ler um texto aqui com vocês, conhecido, já bastante conhecido, mas é um texto longo. Eu vou ler devagarzinho para a gente poder lembrar. Talvez algumas pessoas não estejam lembrando desse texto, mas é algo que falou muito ao meu coração esses dias e sei que eu vou falar com você nessa manhã. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode se crer de todo o teu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra, aqui está o teu povo, Senhor, para ouvir a tua voz, a tua palavra. Eles vêm nesta manhã, Senhor, não para nos ouvir, mas ouvir a tua voz, a tua palavra, Senhor. Portanto, Senhor, derrama do teu Espírito sobre cada um de nós, para que possamos expressar nesta manhã a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, e que nós possamos sair daqui nesta manhã, Senhor, diferentes de quando chegamos aqui. Que, Senhor, o teu Espírito Santo arda em nossos corações, com a tua palavra, nos trazendo luz, Senhor, para que nós possamos, sim, levar o teu evangelho a toda a criatura, para o louvor da tua glória, Senhor, para o louvor da tua glória. Amém. Houve um tempo na igreja que a igreja dos nossos dias não é como a igreja primitiva, é diferente. E houve um tempo na igreja que foi necessário a instituição do diaconato na igreja. Preciso tomar cuidado que está aberto aqui. E houve a instituição do diaconato na igreja. Foram eleitos 7 homens de boa fama, de boa reputação, não dado ao vinho, maridos de uma só esposa. E esses 7 homens foram escolhidos para servir à mesa. É o que a gente faz, o diácono faz isso, ele serve às mesas. E depois da morte de um deles, chamado Estevão, ele foi apedrejado. Houve uma grande perseguição na igreja. Uma grande perseguição liderada por um homem chamado Saulo de Tarso, que mais tarde se tornou Paulo, o grande apóstolo Paulo. Mas até então ele era perseguidor da igreja. E ele perseguiu essa igreja de tal forma que se espalhou por várias regiões da Judéia, de Samaria. Aquela igreja foi dispersa por conta da perseguição desse homem. Mas a palavra de Deus não podia ser impedida. Foi o que aconteceu. Em Samaria havia um homem que também era um desses diáconos, chamado Filipe. Filipe, conhecido como evangelista, porque havia o Filipe apóstolo. Então, para diferenciar, ele era chamado Filipe, o evangelista. Esse Filipe evangelista, ele pregava em Samaria, e muitos milagres aconteceram através da vida dele naquele lugar. Muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas batizadas, muitas pessoas se converteram ao cristianismo através da vida dele. E o ministério crescia ali. Até que um dia, o Espírito falou para Filipe assim: Filipe, eu sei que está tudo muito bem aí. Isso sou eu que estou falando. Eu sei que está tudo bem, você é reconhecido aí em Samaria. Você tem feito um excelente trabalho, mas sai daí e vai para o deserto, na estrada que liga Jerusalém a Gaza. Ele não questionou. Filipe não perguntou por Espírito para quê, por quê e para que ele sairia do lugar de conforto dele, que ele já estava fazendo um ministério lá, já estava cuidando de pessoas ali, servindo a Deus ali. Ele não pergunta para o Espírito para quê que o Senhor mandou ele sair de lá onde ele estava para um lugar deserto. Ele não pergunta, simplesmente ele foi. E aí nesse momento vem vindo uma carruagem, bem no momento que Filipe chegou ali no lugar deserto. Vem descendo uma carruagem que vinha voltando de Jerusalém para a Etiópia. E aí veio
um alto funcionário de Candace. Candace era a rainha dos etíopes naquela época. E ele era encarregado dos tesouros da rainha. Era um alto funcionário de Candace. E ele vem lendo o profeta Isaías na sua carruagem. Irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção nessa passagem é a distância. 2.638 quilômetros da Etiópia em Jerusalém e de Jerusalém à Etiópia. 2.638 quilômetros aproximadamente. E esse homem, um homem que não conhecia Deus, Nenê, ele ouviu falar, mas ele não conhecia. Ele saiu da Etiópia e veio adorar ao Senhor em Jerusalém. 2.638 quilômetros. E agora ele voltava, alegre por ter vindo a adorar ao Senhor. Mas ele não conhecia esse Deus. Ele ouviu falar, ele adorava a Deus, mas não conhecia. Me parece que isso aconteceu na vida de um homem há uns bons anos antes, chamado Jó. Que no final do capítulo 42 de Jó, no final dele ele fala assim: Senhor, antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas hoje de contigo andar. E eu vejo que esse etíope, esse eunuco, ele vinha buscar justamente isso. Conhecer aquele Deus que as pessoas falavam, mas ele não conhecia. Mas ele precisou da disposição de um homem, Filipe. Um diácono que foi perseguido, ele poderia ter desistido de tudo. A igreja foi perseguida. Ele foi tirado do lugar que ele estava. Foi para uma outra cidade. Mas ele não desistiu. Ele continuou pregando o evangelho. Continuou ensinando as pessoas. Abençoando as pessoas. E o ministério crescia. E aí o Espírito Santo fala: olha, eu preciso que você vai ensinar um outro homem para mim. E ele foi. E ele foi. E eu quero destacar 3 coisas aqui nessa manhã sobre essa passagem, além da disposição. A disposição que transforma na vida de Filipe. Eu quero destacar também a palavra de Deus. Irmãos, nós temos dificuldades, você e eu, muitas vezes, de vir adorar a Deus da sua casa aqui. Esse homem andou 2.638 quilômetros para ir e depois para voltar. Para adorar um Deus que ele não conhece. Nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos quem ele é e o que ele tem feito, o que ele já fez na nossa vida. Ele não sabia. Para ele era um ritual, mas o coração dele ardia quando se falava em adorar a Deus. Mas ele esperava que ele conhecesse esse Deus. Mas nessa adoração, simplesmente, não foi possível. Mas Deus, reconhecendo o coração daquele homem, envia Filipe, para que Filipe apresente o Deus verdadeiro ao homem que não conhecia. Tudo isso debaixo de um propósito. Deus não faz nada por acaso. E nada acontece sem estar debaixo da vontade de Deus. Deus tinha um propósito, não só com a vida de Filipe, com a vida do eunuco, mas com toda uma nação. Que não conhecia Deus, não sabia quem Ele era. E Deus não precisa de muito para mudar a história das coisas. Ele precisou da disposição de um homem, Filipe. O eunuco se dispôs a adorar a Deus. Um Deus todo-poderoso que ele ouvia falar, mas não conhecia. A palavra de Deus que ele vinha lendo na carruagem, falava do verdadeiro Deus. E Cristo diz assim: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, era necessário que isso ficasse claro para aquele eunuco. Ele não conhecia esse Deus, muito menos Jesus, aquele que é o caminho. Caminho para nos libertar de nós mesmos, do nosso eu, do nosso egoísmo, da nossa falta de fé. Nos libertar da enganação que nós experimentamos dia a dia das nossas vidas. Você tem que ter, você tem que ser o melhor. Jesus lavou os pés de 12, inclusive do traidor, Judas, e Jesus lavou. Ele não desiste de ninguém, nem de você, nem de mim. E Ele tem coisas novas todos os dias para mim e para vocês. Basta eu crer. Basta eu saber que Ele é o caminho. Não há outro caminho, Inaíra. Você pode procurar. Eu procurei muitos caminhos, irmãos. Até que o Senhor me trouxe desse caminho. Eu estava sentado naquela carruagem. E eu ouvia falar de um Deus, mas eu não conhecia esse Deus. E um dia foi apresentado esse Deus. Através de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui louvando o nome dEle. Porque a gente muitas vezes esquece, irmãos, do sacrifício dEle naquela cruz. Porque é muito bom a gente vir aqui, ouve uma palavra, o louvor, a oração, os irmãos se abraçam. Mas para que a gente chegasse até aqui, houve um sangue precioso derramado. E depois dele muitos outros, para que o Evangelho chegasse até nós aqui, nessa manhã. Irmãos, quero destacar também nesse texto a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo precisava encontrar alguém disposto a ajudar na salvação daquele homem, a ensiná-lo, a informar para ele, a ensiná-lo o que diz aquele texto, sobre quem falava aquele texto, o profeta. O profeta Isaías profetizou a Cristo Jesus 750 anos antes de Cristo vir à terra. O profeta falava de um Deus que por conta própria dele, cumprindo a missão que ele recebeu do Pai, entregou por amor a sua vida, por você e por mim. Mas o eunuco não sabia daquilo. Ele não sabia de quem o profeta estava falando. E o Espírito Santo toca em Filipe e fala, vá lá, explica para aquele homem. E quando Filipe começa a falar do Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo, os olhos do eunuco se abrem. E ele crê. E ele fala para Filipe, o que impede que eu seja batizado? E Filipe fala, mas você crê de todo o coração? E a resposta dele, eu creio que Cristo Jesus é o Filho de Deus. Nós estamos aqui nessa manhã porque nós cremos que Cristo Jesus é o Filho de Deus e que Ele está aqui nessa manhã. E Ele tem algo para você e para mim, reservado para nós. Eu não sei o que, mas Ele veio para exatamente passar para você nessa manhã. Eu não sei o que Ele quer falar com você nessa manhã, nem comigo. Mas Deus é um Deus de propósito. Ele trouxe você aqui com um propósito. Para abençoar a sua vida. Para que você possa ouvir a voz dEle. E para que você saia daqui nessa manhã como Filipe. Porque me parece que a mesma missão que Filipe recebeu, nós também já recebemos. Irmãos, a igreja precisa sair das quatro paredes.
Porque existem muitos eunucos por aí que não sabem quem é Deus. Já ouviu falar, mas quem é Deus? Quem é esse Deus que faz milagres? Quem é esse Deus que cura? Quem é esse Deus que abre portas? Quem é esse Deus que multiplica pães, peixes, recursos? Quem é esse Deus que sara? E o mesmo Espírito que falou com Filipe, fala conosco nessa manhã. O que você e eu temos feito? O que você e eu temos feito para ensinar, para levar o Evangelho do Senhor àqueles que não te conhecem? Irmãos, a igreja não é esse prédio bacana aqui, não. Por isso que eu falei que a igreja naqueles tempos era bem diferente. Eles não tinham lugar. Ficavam no pátio do templo, nas ruas. Não havia o prédio. E mesmo com a perseguição ordenada por Saulo de Tarso, o evangelho continuou crescendo. E continuou crescendo, até chegar a nós aqui nessa manhã. Mas precisou da disposição de um homem, Filipe, o diácono. Por isso, irmãos, que quando a gente fala em diaconato, a importância do diaconato não é só servir as mesas, é muito mais do que isso. Filipe, o diácono, o evangelista, levou o evangelho àquele homem. Ele se converteu, foi batizado. E a história continua. Por conta da disposição desse homem, Filipe. Era necessário que através dele o propósito de Deus se cumprisse, irmãos. Deus tinha um propósito. E é o mesmo propósito até hoje. Que toda nação, povo e língua conheçam a Jesus. Não mudou, irmãos. Continua o mesmo propósito. E com quem ele conta? Com quem o Espírito Santo conta? É com cada um de nós. Não, mas eu não sou diácono, não importa. Você é crente. Você crê em Jesus, eu também. Ele conta com cada um de nós, para que nós possamos levar o Evangelho a toda a criatura. Essa é a nossa maior missão, irmãos. É a nossa maior missão. Muito mais do que estarmos aqui nessa manhã, que é importante quando os irmãos cultuam, hoje a celebração, quando os irmãos vêm ao culto, falar das maravilhas do Senhor, cultuar a Deus é isso. Não é louvar, bater palma, não. É quando os irmãos se encontram para falar das maravilhas que o Senhor fez e tem feito na vida de cada um de nós. Esse é o culto de celebração. Mas maior do que isso é a missão que o Senhor nos deu, para levar o Evangelho para aquele que não conhece, para aquele que tem sede e fome, mas não tem quem alimente, não tem quem ensine, não tem quem instrua, não tem quem revele o Evangelho. E o Senhor conta conosco, com você e comigo. A igreja, irmãos, precisa sair das quatro paredes. É confortável aqui. Tem microfone, tem ar-condicionado, tem luz. A gente está sendo passado ao vivo pelo YouTube. Outras pessoas podem nos ver mesmo não estando aqui, que é uma pena. Porque quem está do outro lado, ali, vendo pela tela, não experimenta esse calor aqui, essa união, essa paz entre os irmãos. Quão bom e quão suave quando os irmãos vivem em comunhão. Aqui tem comunhão. Do outro lado não dá para ter comunhão à distância. Ainda não, ainda bem, irmãos. Ainda bem que ainda não dá para ter comunhão à distância. Comunhão é aqui. E essa comunhão é porque um dia alguém falou desse Jesus para nós.
O Espírito Santo tocou alguém para falar para você e para mim desse Jesus. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Alguém se dispôs, saiu da sua casa, talvez tarde da noite, falou: olha, Deus mandou eu vim aqui falar com você. E aí isso fez toda a diferença na sua vida, na minha vida. Nós éramos cegos, não enxergávamos o verdadeiro evangelho de Cristo. Mas alguém se dispôs a falar dele para nós. E a gente acha muito bom. Agora, e o contrário? E o que eu estou fazendo? Em prol do crescimento do evangelho. Não porque é bom para mim só, porque eu quero o melhor para o outro também. Porque se eu quisesse só para mim, eu guardava para mim. Mas eu não quero, e não deve ser assim. O que é bom para mim é bom para o outro também. O Evangelho de Cristo, que fala das boas novas de Cristo, precisa ser pregado, irmãos. E não é o pastor, não é só o diácono, mas é todo aquele que crê. Porque esse evangelho, o eunuco volta para sua terra 2.638 quilômetros de volta. E ele vem louvando a Deus. Ele vem feliz da vida, porque agora ele sabe quem é Cristo, o único e verdadeiro Salvador. Ele vem jubilando, diz o texto, voltando para sua terra. E a primeira coisa que ele faz lá é ministrar o evangelho para os seus irmãos etíopes ali, que não conheciam a Deus. E ele leva a palavra de Deus, por conta da alegria que ele sentiu no coração de experimentar o verdadeiro evangelho. E ele leva essa palavra para aqueles irmãos. E dizem os historiadores que ele funda uma igreja cristã na Etiópia. A primeira igreja ele funda. E o evangelho parece que cresceu naquele lugar e deu fruto. E tudo isso, irmãos, por conta da disposição de um homem que ouviu o Espírito Santo e foi. Ele não questionou. Da mesma forma como Abraão não questionou a Deus, quando Deus falou: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mandar. E ele não perguntou: mas para onde? Mas que lugar? O que eu vou fazer lá? E Filipe ajuda da mesma forma. E o Espírito falou: vai para o sul. Mas para onde? Na casa de quem? Não tem casa. É no meio do nada, do deserto. Mas ele não questionou. Ele foi. E a obra que Deus fez através da vida de Filipe, que impactou uma nação. Eu vou ler depois para vocês um relato aqui sobre isso. Ele impactou uma nação porque ele resolveu obedecer a Cristo, obedecer o Espírito Santo e falar dele para um homem. E esse homem multiplicou essa palavra. E é assim que Deus espera de nós. Se ele sozinho mal conhecia o Evangelho, foi ele o precursor, aquele que levou o Evangelho para a Etiópia. Quantos nós estamos aqui hoje que podemos levar aos nossos parentes, os nossos amigos, os nossos filhos, começando da nossa própria casa? E o Espírito Santo conta conosco nessa manhã. Da mesma forma que ele contou com Filipe, ele conta conosco também. A igreja, irmãos, precisa sair das quatro paredes. Precisa conhecer novas pessoas, novos lugares. Porque é assim que o Senhor ordenou. Porque Ele quer que todos conheçam a Ele. Todos. Deixarem de ser enganados, como nós um dia fomos.
mas os nossos olhos se abriram, porque alguém decidiu estender a mão para nós. E muito mais do que dar o peixe, irmãos, nós precisamos ensinar a pescar. É o que o eunuco queria. Ele era um alto funcionário da rainha Candace, um homem bem-sucedido, mas ele precisava que alguém o ensinasse. Como praticar o evangelho, como praticar a adoração verdadeira a Deus. Porque nós adoramos a Deus não é só com palavras, no culto, mas com a nossa própria vida. E para que eu possa fazer isso, irmãos, eu preciso saber quem Deus é. E para que eu saiba isso, alguém precisa me falar quem Deus é. E foi isso que me parece que foi feito um dia nas nossas vidas. Por uma necessidade ou por outra, por uma questão ou por outra, o Senhor nos trouxe aqui porque Ele tocou no coração de alguém, para que viesse apresentar Ele para nós. Um Deus que a gente ouvia falar, mas não conhecia. Um Deus que a gente não teve a oportunidade de ter experiências com Ele. E eu digo que essas experiências são todos os dias. São coisas novas que se renovam na nossa vida a cada dia. São experiências com Deus, com o Espírito Santo. Tudo isso, irmãos, porque alguém se dedicou, se propôs, se dispôs a apresentá-lo para nós. E hoje nós vivemos uma vida livre, uma vida de esperança. Eu falei quarta-feira sobre o Deus da esperança. O Deus da esperança foi apresentado a nós e hoje nós não vivemos mais sem propósito, mas temos um propósito, irmãos, de adorar esse Deus e levar o evangelho a toda a criatura. Porque nós não vivemos mais para nós mesmos só. Nós vivemos para que outros sejam alcançados e abençoados, da mesma maneira que nós somos um dia abençoados. Mas é importante, irmãos, que eu me disponha, que eu pratique, que o Senhor nos ajude a praticar a palavra, não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra dEle, que é o que Ele deseja. Deus é um Deus prático, não teórico. Ele quer que nós aprendamos a praticar a palavra, a viver a palavra. E isso só acontece quando você e eu nos dispusermos a isso. Irmãos, a importância da leitura, do estudo da palavra, eu sempre falo isso para vocês. O começo foi isso, foi a palavra que ele vinha lendo, que foi o motivador de tudo o que aconteceu depois. A palavra de Deus faz toda a diferença na sua vida, na minha vida, porque ela é o próprio Deus. Irmãos, quando eu oro, eu falo com Deus, quando eu leio, Deus fala comigo. Interessante. É um diálogo, irmãos. É um diálogo onde você fala e você ouve. E tudo isso porque Deus escolheu a cada um de nós como seus filhos. E isso não está restrito a nós, irmãos. Deus quer uma grande família, com muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus. E muitas vezes nós achamos que é encher as igrejas, ou ter um louvor bonito, tudo isso faz parte, tudo isso é bom. Mas o principal é que eu e você podemos fazer parte da família dele aqui na terra. E essa família ainda não está completa. Ainda falta aquele seu vizinho. Ainda falta um filho seu. Ainda falta um irmão seu. Ainda falta o seu patrão. Ainda falta o professor da faculdade. Ainda falta ele, falta ela. E vocês sabem de quem eu estou falando. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Que ainda falta. Quem sabe, irmãos, no próximo domingo, essa pessoa que você conhece, falta, esteja aqui nessa manhã. Através de você, não é de mim. Através de você. Quem sabe, essa pessoa que o Senhor colocou no seu coração agora, não fui eu, foi Ele que colocou no seu coração, que você fala, puxa, se essa pessoa estivesse aqui nessa manhã. Mas, irmãos, Deus fala com presentes, Ele não fala com ausentes.
Se Ele está falando aqui nessa manhã, é com você e comigo. Mas Ele colocou no seu coração alguém para você falar para essa pessoa do amor que Ele tem, mesmo que essa pessoa não conheça. Deus a ama mesmo assim. Toma cuidado aqui. Quem sabe se no próximo domingo, irmãos, do seu lado não esteja aquela pessoa. Sabe por quê, irmãos? Não depende de mim e de você. O que eu tenho que fazer é só falar. O restante é com Ele. Não dependeu de Filipe, dependeu tudo do Espírito Santo. Ele só ouviu e fez. A nossa ação tem que ser prática, só isso. Mas quem vai convencer, quem vai transformar, quem vai mudar, quem vai fazer é o Espírito Santo. Mas se você e eu não nos dispusermos como Filipe se dispôs, nada vai acontecer, irmãos. Olha, nada vai acontecer. E não precisa de muita revelação para isso. Nada vai acontecer. Apesar de que, se o Senhor quiser, Ele usa até uma mula. Mas se a pessoa não se converter, você falando, se uma mula falar, vai ser pior. Já pensou a mula falar? A pessoa vai correr, está correndo até hoje. Então, assim, é melhor que seja por nós, que eles possam ouvir. Mas, irmãos, é muito interessante essa palavra, essa passagem, porque a gente não imagina o que Deus pode fazer através da nossa vida. A gente não faz ideia, Nenê. Às vezes uma coisa que você fala, que você compartilha com alguém, faz toda a diferença na vida dessa pessoa. Às vezes você ouve um testemunho que você nem se lembra mais. Mas a pessoa, quem foi abençoado não esquece, Nenê. Quem foi abençoado não esquece. E quem abençoa não somos nós, é o Senhor. E você pode ser bênção na vida de alguém. Pense nisso. Pense nisso. Ah, não, mas o pastor, você vai... Não. Você e eu podemos ser bênção na vida de alguém. Fora das quatro paredes. Sem microfone, onde ninguém está vendo. Só você, a pessoa e Deus. Mas Ele tem todo o prazer, irmãos. Ele tem todo o prazer nessa questão. Que o evangelho dele se multiplique em toda a terra. Ele conta com você e comigo. Amém? Eu queria que você ficasse em pé para a gente orar. E depois eu vou ler o relato. Tá. E depois eu vou ler esse relato aqui. Um relato científico, eu pesquisei sobre isso, né? Qual o final desta história? A gente sabe o começo, mas o fim a gente não sabe. Né? Isso foi só o começo. Essa questão da evangelização, da palavra de Deus sendo pregada, né? Por um homem que tinha sido perseguido, irmãos. Ele foi perseguido. Talvez, eu espero que não, ou espero que sim, não sei. Talvez seja necessário que o Senhor levante outro Saulo de Tarso para perseguir a igreja, para que a igreja se movimente. A igreja é um organismo vivo, que às vezes me parece um pouco morto. Um pouco morto, porque não sai do lugar. Sabe? Só os vivos louvam a Deus, os mortos não. E quanta gente a cada dia vai caminhando para o inferno, porque ninguém falou do verdadeiro evangelho para ela. Então que o Senhor nos ajude a praticar o verdadeiro evangelho, o ID, para que todas as nações, povos e línguas conheçam o verdadeiro Salvador,
e Senhor dos senhores, que nós conhecemos, porque um dia alguém pregou para nós. Não é assim, Cristo? Então que o Senhor nos ajude. Coloque as mãos no seu coração. E você ora aí, eu oro aqui, para que o Senhor nos ajude e nos dê direção, como deu a Filipe, para que ele fosse e ministrasse a alguém. E fez toda a diferença na vida daquele homem. E não só isso, de toda uma nação. Pai, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é que nos transforma. A Tua palavra, Senhor, é que precisa crescer e multiplicar-se. Que nós possamos ser, sim, Senhor, instrumentos Teus. Instrumentos de bênção na vida de milhares e milhões de pessoas. Para que o Teu Evangelho cresça, multiplique-se aqui na terra. Até que o Senhor venha. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor. Dá-nos ousadia. Dá-nos intrepidez na palavra. Dá-nos sabedoria e graça para que possamos apresentar a Ti, Jesus. Para aqueles que não Te conhecem, para aqueles que têm sede e fome de Ti, mas não Te conhecem, e esperam que um dia o Espírito Santo toque no nosso coração, para que possamos apresentá-lo, Senhor, a essas pessoas. Por isso, Senhor, envia nós, envia cada um de nós como instrumentos Teus, que nós sejamos agentes multiplicadores, Senhor, da Tua palavra, do Teu Evangelho, da Tua pessoa, Senhor. Porque ninguém, Senhor, ninguém chegará ao Pai a não ser pelo Senhor. Por isso ensina-nos, Senhor. Tira todo medo, Senhor, porque o Teu perfeito amor é que lança fora todo medo. Tira todo medo, toda timidez, Senhor, porque os tímidos não herdarão o reino. E faz de nós, Senhor, valentes pregadores da Tua palavra. Aqueles que levam, Senhor, a Tua palavra a todo aquele que não Te conhece, Senhor. Não importa onde, não importa quem, importa que o Senhor seja ministrado, que o Senhor seja falado e conhecido. Por isso nós Te agradecemos, Senhor, por esse tempo. E porque um dia o Senhor tocou em alguém, o Teu Espírito Santo, e nos apresentou o Teu Evangelho a cada um de nós aqui, Senhor. Por isso estamos aqui nessa manhã, porque o Teu Espírito Santo continua trabalhando. E eu creio, Senhor, que através de nós o Teu reino vai crescer e multiplicar-se aqui na terra, porque nós sabemos quem Tu és e vamos, Senhor, levar com alegria o Teu Evangelho a toda a criatura. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.